Tudo aqui, conectando aqui no Insta, conectando no YouTube. A gente está pelo Insta hoje do Nutrição da Alma, que é esse projeto que a gente faz parte. Eu, Dani, Carla, Vanessa, Michele. E para o Papo de Prima, eu e a Dani estamos aqui para nossa leitura da Lei do Triunfo, que tem sido assim fantástico, né? E vou aguardar a Dani agora entrar aqui para o nosso bate-papo. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Eita, tem um monte de processos novos aqui no Instagram que eu tô vendo agora. Dani, tô vendo que você tá entrando. Peraí. Vamos. Dani, vou te chamar, tá? Aê. Vamos Bom lá. dia! Bom dia, bom dia. Nossa Agora em tudo, interlocutores. YouTube, Instagram. Estamos em todos. Bom dia. Bom dia, gente. Bom Sim, dia, pessoal que tá aí tô aqui com uma luz na minha cara. Deixa eu ver se fica muito escuro assim. Aqui não. Aqui Tá tá. escuro, né? Não, não tá não. Aí, tudo Tá certo? falhando um pouco aqui no YouTube e eu não tô escutando direito. Tá. Mas agora, por Agora aqui pelo Insta tá sim. legal, né? Então tá joia. Dani, vamos lá para o nosso capítulo. A gente começou esse capítulo da última vez, fizemos Sim, metade dele, e agora a gente dá continuidade, né? Para quem está chegando aí, a Lei do Triunfo de Napoleão Hill, a 12ª lição, falando sobre concentração, concentração. e tem coisas muito interessantes nesse capítulo com relação à autossugestão, né? O quanto a gente às vezes é sugestionado. Então, vamos lá. O que você gostou mais, Dani? Bom, dessa parte em diante eu já estava gostando do capítulo porque ele fala muito sobre o poder que a nossa mente tem, né, para o nosso triunfo, né? Ele Uhum. fala muito sobre a sugestão e a autossugestão, mas essa parte aqui, né, a segunda parte desse capítulo, ele está falando muito sobre como nós somos sugestivos às pessoas, né? Sim. E como eu tenho muito interesse, sempre tive muito interesse para entender a mente criminosa, que eu fiz até As pós-graduação, psicopatias, eu fiz até como é a mente? pós-graduação, sabe, para entender melhor a mente do criminoso. Uma coisa que mexeu bastante comigo no capítulo foi isso. Ele quando ele coloca, né, sobre como as pessoas conseguem manipular, né, o caminho ali de ir sugerindo as pessoas, né, e conduzindo, porque ele descobre como influenciar a mente humana, Uhum, né, porque uhum. esse criminoso, ele ali com um emocional bem frio, com esse jeito de colocar o objetivo bem claro, né? Muito Colocar em pragmático, primeiro né? lugar o seu Muito. objetivo, ele consegue abrir mão, né? De se colocar no lugar do outro, de se preocupar com como o outro vai responder, assim, vai se incomodar com isso e acaba conseguindo sugerir e influenciar. Sim, Esse sim. foi uma das coisas. Eu também, até assim, ele traz, né, assim, um olhar bem interessante com relação a essa questão do quanto, às vezes, a gente se lança e às vezes a gente está em grupos, né, em situações onde a gente se deixa levar, mas, meu, não adianta, né? Esses dias a gente estava falando num grupo de pais aí que eu faço, o quanto a gente tenta, de repente.
falar com os nossos filhos, por exemplo, né? Algumas questões que a gente acha que são importantes, mas eles estão tão envolvidos no grupo deles, então assim que eles ficam hipnotizados pelaquela situação. Então essa questão da sugestão, o quanto ficam sugestionados a tudo isso é muito forte. E a importância da gente levar esses questionamentos para a família, para pais, para grupos, para tudo, porque está tudo muito ligado. Né? Então, esses dias eu também, acho que a gente falou uma vez num outro capítulo nosso, de uma mensagem, não vou me lembrar de quem foi, mas falando um pouco sobre isso. Se você escuta muito um podcast, você vai começar a pensar igual. Se você escuta muito, se você assistir muito aquela série, você vai começar a achar que tudo que tem naquela série faz parte da sua vida. Se você está num grupo, numa religião, tudo que aquela pessoa ali, aquele líder falar, você vai acreditar naquilo. Então, assim, o quanto isso está presente na nossa vida. Presente. Sim, eu sinto uma coisa, Greta, eu sinto que tem relação com quem é que está falando, porque ele até cita o sistema educacional e a religião, né? Então, o que eu percebo, assim? Ah, é o presidente da República, é uma autoridade. Ah, é o padre, é o pastor, é uma autoridade. Ah, é o professor, é o mestre, é uma autoridade. Então, as pessoas que detêm um conhecimento ou um cargo, um lugar, né, estabelecido na sociedade que é superior ao nosso, automaticamente essa pessoa ela ganha um crédito naquilo que ela faz. Então, se a narrativa dessa pessoa, se aquilo que ela fala defende aquilo que ela está pregando ali, de certa forma, é compatível com aquilo que eu tenho medo, com aquilo que eu não quero que aconteça, com valores que eu já venho desenvolvendo lá desde a minha infância, né? Coisas que eu já venho. Se bater nisso, o poder que essa pessoa tem de sugerir as coisas para esse grupo, para essas pessoas é muito grande. Né? Então, além da repetição, além de você escutar mais de uma vez, né? Além de você disso acabar acontecendo vários dias da sua vida, que nem você vai na escola todo dia, você vê aquele professor quantas vezes falando sobre aquilo. Né? Eu lembro assim das conversas das nossas aulas de história, né? De filosofia, de coisas assim que, né? Que a gente escuta daquela pessoa que estudou, que historiou aquilo ali, e você fala, meu, tem verdade nisso aí, né? O que essa pessoa está dizendo é o professor da matéria, a pessoa que estudou isso. Então, realmente, quem é essa pessoa, onde ela está, né? Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Porque, infelizmente, né? E aí ele coloca aqui, a nossa educação formal, né? Escolar, estimula muito mais a reprodução do conhecimento, né? Você decorar, ler e cair na prova só aquilo que o professor deu e tal, do que estimular o aluno a buscar o próprio conhecimento, né? A ser mais ativo no processo educacional. Pensar então, um pouco fora, né? E questionar. Imagina, questiona. Eu não sei você, mas praticamente a minha faculdade toda eu não questionei um professor. Eu até questionei e dei brigando um pouco. Sim, tinha um ou outro que eu questionava, mas eu levei assim uns 3 anos. Eu levei uns 3 anos de faculdade para começar a questionar, né? E eu lembro que quando eu ia apresentar um trabalho que eu procurava fazer o trabalho assim dentro daquele esquema do professor, do jeito que o professor gostava, porque imagina ser questionada no meio da apresentação do trabalho, da onde que eu tirei isso, não sei. Sim. Então, achismo nunca, que eu ia falar um achismo, um ponto de vista meu. E hoje eu falo, né? Nós estamos aqui metendo a nossa opinião aqui às caras, né? Mas sim, o nosso sistema educacional segue o quadrado, e fica dentro do quadrado aí. Mas eu acho que isso também é interessante da gente falar, porque tem muito a ver com a forma que a gente foi educado, a liberdade que a gente teve nesse processo, né?
Os meus pais são pessoas que sempre me questionaram e faziam eu pensar e questionar. Então, eu lembro que na faculdade acontecia muitas coisas, questionava muito, né? Eu estava lembrando a aula de comportamental, dos ratinhos. Cara, eu achava um absurdo aqueles ratinhos Ai, sofrer. eu E eu amava. questionava aqueles ratinhos também. Eu tinha carinho pelos ratinhos, entendeu? E eu Ah, eu brigava com o também. professor. Mas eu O que eu brigava com o ficava professor. mais chateada é saber que eles iam morrer depois do condicionamento. Isso É, daí me né? traumatizou profundamente. Se ele E fosse um eu ratinho menor, questionava. porque era um rato desse tamanho, que tinha um rabo maior que ele, se não fosse isso, provavelmente eu ia querer ter levado o ratinho para mim. Mas era Mas uma eu já ratazana. questionava, né, Dani? Mas eu questionava, eu discutia muito com os professores. Eu Lembrando que tinha hoje não isso, tem mais isso, tá, gente? Hoje é tá? tudo treino no É, computador. hoje é treino no Ninguém mais computador, treina o internet. ratinho na Ele não é faculdade. mais um rato real. Sim. É, o laboratório é Mas no eu computador. lembro que naquela época, esses dias eu até estava conversando, acho que foi não lembro se foi a Gabi Sampaio, acho que foi a Gabi Sampaio, que comentou comigo que lembra uma vez que estava na faculdade e eu realmente peitei um professor, assim, porque eu fazia cursos já naquela época que não eram comprovados pela ciência, por exemplo, né? Mas eu já estava envolvida. E eu lembro dele, professor, você não pode fazer, ele falava, o professor falava para mim, eu falava, mas Até eu hoje, né? quero fazer. Então, naquela época eu fui fazer arte terapia, naquela época, mesmo fazendo faculdade, eu fui fazer curso de floral, 20 anos atrás. Por isso que eu falo, eu me titularizo Você mais já era psicoterapeuta e sistêmica lá, né? terapeuta sistêmica do que psicóloga, que é realmente como eu me sinto. É. Porque eu gosto dessas terapias integrativas, mas elas, e muitas vezes os professores na faculdade, eu lembro muito disso, de Mas é peitar porque não mesmo, é psicologia, né, porque Greta? não é A psicologia, questão é essa. São mas não que não funcione. são estratégias. Eu vejo isso em todas as áreas da ciência, né? Tem Sim, professor que critica a acupuntura porque é alternativo. sim. Então, o que acontece, né? A gente não pode, o que não é legal, o que o CRP, CFP não É, os aconselha conselhos é a gente mentais. usar como falar que é da psicologia, porque não é Sim, não é. psicologia. Porém, é uma estratégia, é uma terapia, e né, Sim, sim. o que o conselho também enche o saco é que ele quer separar, quer que o psicólogo não utilize de recurso que não seja da psicologia. Mas não, gente, Não existe, não cada tem um como, faz né? e vai no psicólogo que usa a estratégia quem quer, entendeu, Tá né? tudo certo. Tem espaço para todo mundo, E, inclusive. tá dentro, né? Tá É, dentro porque o que importa é a ética com o profissional, com o paciente, né, Greta? sim, sim, Que sim. a gente vê que na manipulação, né, que é o tema aqui O da tema que a gente está falando. concentração, é o que é o principal, é que a gente segue muito, ele fala do comportamento, da psicologia da multidão, que é o que a gente Isso, chama pelo marketing do comportamento de massa, né? sim, No marketing a gente usa muito essa expressão do comportamento de massa justamente porque a gente tenta influenciar esse comportamento no consumo das coisas, né? Para as pessoas quererem, porque assim, o que a gente entende de influências comportamentais é que as pessoas seguem grupos. Isso é fato, principalmente numa certa idade da vida, como é a uhum. adolescência, a juventude ali. A gente quer se sentir parte de algo, quer, Sim. né, Pertencer, se sentir se pertencente, fazer pertencer. parte, Isso. identidade, todas essas questões E para que a gente trabalha. pertencer, a gente tem que ter similaridades, a gente tem que ter Identificações, né? identificações, né? Então, o que a gente percebe é que as pessoas que entendem esse comportamento humano, né, que percebem que é assim que as pessoas acabam agindo aí, elas usam de má fé disso e Isso. ou até de coisas boas, né? Então, tanto é que tem um momento aqui que ele coloca assim: a sugestão pode ser construtiva Maléfica ou não. ou destrutiva. É. Porque se a pessoa que está conduzindo, influenciando essa multidão
está fazendo realmente o que é bom para essa multidão, amém, né? Mas se ela está distorcendo a realidade, se ela está inventando fatos, né? Se Aí ela está entra até essa leitura que você falou, né, dos psicóticos, das psicoses, a Isso, manipulação, as neuroses de uma forma maléfica mesmo, de controle. E aí a gente exatamente. vê que, nós não vamos citar nomes, mas a gente vê que grandes líderes políticos são dessa forma também. Né? A Levam maioria usa grandes disso. massas, a maioria, eu fico pensando muito nisso, sabe? O quantos políticos realmente são dessa forma. E quantos, às vezes, nos nossos grupos, que a gente também tem pessoas que são assim. Mas esses dias um paciente meu falou uma coisa muito interessante, que depois que ele viu ele veio através de uma entrevista que eu dei na rádio. E a gente estava falando sobre relacionamento tóxicos e manipuladores, né? Essa mente da manipulação. E aí ele falou para mim, falou, nossa, depois que eu vi a sua entrevista, eu fiquei pensando quanto eu às vezes não sou assim. Que bom que ele parou para pensar e O que a buscou. gente não faz para Exato, conseguir o que a gente quer, né? né? Mas às vezes a gente não sente que é maldoso, porque a gente está Sim, colocando como aquilo como é prioridade para a porque é gente. a Aquilo é nossa importante para mim, verdade. então eu É vou, a é a nossa nossa verdade, verdade, né? É a né? nossa verdade. A gente quer que as pessoas, como a gente acredita, a gente quer que o outro Sim, acredite, porque sim. parece que o outro tá viajando, tá num lugar que não é real, e a gente é a única verdade. Então, sim, né? A Foi, gente. assim, foi muito, é bem legal a gente falar, é muito importante a gente falar sobre essas questões, porque às vezes a Sim. gente está sendo essa pessoa manipuladora, às vezes a gente está sendo essa pessoa, né, de certa forma, querendo controlar a situação para dar E a conta de todo um narrativa, grupo, né? e a narrativa que isso traz. A narrativa afirmativa, né? Ah, fulano vai para o céu, ciclano vai para o inferno. Fulano, Uhum, sabe? Aquela narrativa de quem define como que é, né? Fulano é ladrão, ciclano não é sim, ladrão. Tá com Deus, não tá com Deus. É umas classificações sim, assim, né? sim, Põe sim. aquela polarização, né, de coloca uma pessoa de um lado ou do outro, que ninguém Muito pode maluco. estar no meio termo, né? Ninguém tem o direito. Eu vejo até nos reality shows, sabe? Que as Uhum, pessoas ficam cobrando um posicionamento, tipo, por que que você é amigo do ciclano e do fulano que são inimigos? Gente, eu sou sim. amiga de quem eu quiser, eu falo com quem eu quiser. Por que que se o fulano brigou com o ciclano, eu também tenho que brigar? Então, É. até nos realities, até as pessoas estão sempre cobrando um extremo. E uma coisa que ele É. coloca aqui no livro, que o Napoleão fala aqui na Lei do Triunfo, que da suscetibilidade, que existe pessoas mais suscetíveis a um discurso do que outras, Sim, né? E sim. essa suscetibilidade geralmente está atrelada ao grau de conhecimento que a pessoa tem sobre as coisas. Mas esse grau de conhecimento, gente, que fique bem claro aqui pra gente, não é o quanto eu leio de um livro, não é o quanto eu leio do Napoleão, porque é aquilo que a Greta Não é falou lá só no isso. começo da live, né? Se eu só ler Napoleão Hill, eu Eu só vou pensar vou igual. ter esse tipo de pensamento. É, Então, para eu falar do católico, eu tenho que conhecer o evangélico, eu tenho que conhecer a realidade, eu tenho que ler sobre. Para sim. eu falar, né, de um político e do outro, eu preciso realmente conhecer a política Abrir um desse político, político. né? De É, conhecer eu, o eu outro vi lado, esses as outras dias verdades. eu vi um vídeo do Thiago Nigro, ele falou rapidinho, assim, um Reels, que ele falou um negócio que é É. isso, cara. Ele falou assim, perguntaram para ele assim, por que que ele seguiu o Bolsonaro? Aí ele pegou e Ele falou falou, eu não assim, sigo só o Bolsonaro, né? eu sigo ele igual eu O sigo o Lula, Lula. fulano, ciclano. Porque eu quero saber o que eles estão falando. Todos. Eu não sigo porque eu vou votar no cara, eu sigo porque eu quero ter conhecimento. Sim. Sabe? E é isso, a gente precisa ter
mais abertura. Tem gente que não aceita nem ouvir falar sobre a outra religião, sobre o outro estudo. Então, quando você fala assim, tem gente que não gosta de certa parte das terapias holísticas, a pessoa sabe o que é um floral? A pessoa sabe o que é um reiki? A pessoa tem que saber para criticar. Então, o que ele está querendo dizer aqui com a pessoa ser suscetível à sugestão é que ela já está, né, na linha de raciocínio, né? Ela já está predestinada ali, predisposta a seguir aquela pessoa, a ouvir aquele bandido. E aí ela vai mesmo, porque é igual o assédio moral, né? A gente sabe que todo assediador tem um assediado. Só é assediado moralmente porque o assédio moral precisa ser repetido. Ninguém que grita com você uma vez... A pessoa gritou com você uma vez no trabalho. Isso é maus tratos, mas não é assédio moral. Não é assédio é uma porque para ser assédio moral, isso tem que acontecer mais de uma vez. E para acontecer mais de uma vez, você deve estar permitindo, porque você não consegue. É igual a mulher que apanha. Ela não apanha porque ela quer, é porque ela não consegue. Né? E não consegue se colocar. E às vezes a gente está dentro de relações assim e não percebem. Por isso que é muito interessante e importante a gente falar. Que foi aquilo que eu comentei com relação à entrevista quando o cliente veio. E é bem isso mesmo. Nossa, às vezes eu estou dentro de uma relação, ou seja, eu estou me influenciando aquelas pessoas porque a gente é influenciado e é influenciador. Então, a gente está ali. De que maneira, então, eu estou influenciando? Como que eu me coloco ali? Por isso que é importante a gente sempre parar para se olhar e aí a gente volta numa coisa que o livro também traz muito do autoconhecimento, de como eu me coloco, né? Porque através de como eu me coloco é que eu vou entender como eu me relaciono com essas pessoas aqui desse grupo, seja ele qual grupo for, né? Então, como eu falo, qual é a minha forma de falar, porque eu sou influenciado pelo que os outros estão me falando, mas eu também influencio. Sim. Então, o mundo não gira só em torno de mim, só da minha verdade. A gente tem que sair disso para olhar, né, de uma forma muito mais ampla, né? E quando ele fala sobre todas essas questões no livro, nesse capítulo, ele está falando sobre a concentração, ele fala sobre a atenção, ele fala sobre o objetivo claro e definido, e o quanto isso tudo a gente está vinculado com os grupos que a gente faz parte. E uma coisa que eu fiquei pensando, Dani, quando eu li esse capítulo, é exatamente assim, que eu acho que vale a pena quem está ouvindo a gente parar para refletir. Em quais grupos eu me coloco? Quais são as pessoas das quais eu escolho ficar? Com quem eu escolho ficar? Porque se aquilo que tudo influencia... Porque aquilo que a gente falou, né, sobre a mente mestra, né, sobre o Mind Master, que a gente precisa estar em sintonia com as pessoas que estão com a gente, sobre objetivos, sobre valor. As pessoas não precisam querer ter os mesmos sonhos que nós, mas precisam estar alinhadas com esses sonhos, né? Então, se você é uma pessoa que quer ser bem-sucedida profissionalmente e só anda com quem não quer saber de nada, que só dorme o dia inteiro, que não tá nem aí, tá vivendo às custas dos outros, você vai ganhar o que com isso? Né? Então, ou você começa a influenciar essa pessoa para ela ser mais ativa como você, ou você cai fora dessa pessoa, senão não demora nada para ela estar te levando pro buraco. Falando disso, eu vou até ler aqui na página 524, que ele fala exatamente sobre o Mastermind. O princípio a que nos referimos aqui com o nome de Mastermind nada mais é do que a concentração em grupo do poder mental para a conquista de um objetivo ou fim definido. Por meio da concentração de mentes, que é essa junção de pessoas, é possível alcançar mais poder em virtude do refinamento do processo produzido mediante a reação de uma mente sobre a outra ou outras. Ou seja, né, essas pessoas das quais fazem parte do meu núcleo, que eu escolho fazer parte, me influenciam. Então, de que maneira eu escolho? Como elas estão me influenciando? Como que eu estou recebendo isso? Como que eu faço parte desse grupo? Faço parte pensante? Faço parte de ação, de movimento? Mesmo que, como você falou, mesmo que sejam objetivos diferentes,
Eu tenho um objetivo na vida, você tem outro objetivo na vida. Eu Mas estudo pensar... psicologia, você estuda fisioterapia, mas nós estamos querendo estudar para ter um Ou, futuro melhor, exatamente, entendeu? né? O quanto se agrega mentes dessa forma, né? Então, eu tenho um grupo lá que eu sou imensamente grata desde o início do ano, né? Que eu entrei lá na mentoria, o grupo das ricas, das mulheres e tal. Cada uma ali tem uma profissão completamente diferente uma da outra. Mas com o mesmo Mas, propósito. cara, o grupo é um grupo que uma motiva a outra, dá ação, é um espaço, sabe? Onde você se sente pertencente, onde você sente que realmente que pode estar ali e pode desabafar, tem altos e baixos, e todo mundo, vamos lá, e te faz pensar fora da caixa, te faz fazer movimentos importantes. Então a gente não tem que estar somente nos mesmos grupos que tem a mesma profissão que eu, ou não. Então, É, não, eu sou é terapeuta, ter. você também é, mas a gente conhece tantas outras E pessoas também tem que coisas, agregam. por exemplo, assim, né? Nós temos grupos de mães da escola, nós temos grupos do trabalho, Sim. nós temos Em grupos da todos, igreja, nós temos. Então, cada grupo a qual nós pertencemos tem um objetivo específico que precisa estar sim. alinhado com o nosso objetivo. Com, né? Tem gente que fala assim, ah, pede desculpa para sair de grupo, gente. Se eu tiver que sair de um grupo, eu não vou pedir desculpa, porque se não faz sentido para mim, para que eu vou ficar num grupo? Né? Eu só Então, saio sem culpa, né? Desculpa, só tirar culpa do sai, quê se não existe gente, só culpa? sai, porque os grupos eles são formados com objetivo. Se não tem, se não Se não está, faz mais se não parte do faz seu parte do objetivo, seu, tá tudo bem. né? Às vezes os alunos, a gente faz grupos de turma, né, de alunos, e no ano que vem nós vamos ter aula de novo, mas a pessoa é tão desesperada que ela sai do grupo em dezembro para voltar em fevereiro. Eu falo, tá bom, sai, depois você volta, Dá um tempo que né? você volta. Porque eu falo que tem gente que tem que estar o tempo mantendo limpo os grupos de WhatsApp, né? Tipo assim, só posso ter grupos que eu realmente utilizo. Mas às vezes aquele grupo vai ficar lá 2 meses e depois a gente vai voltar a usar. Mas enfim, Silencia e né? depois volta até, né? Silêncio e depois volta. Nem usa, né? Durante 2 meses ninguém vai Sim. falar nada no grupo. Mas enfim, né? Cada um com o seu jeito. Eu fico até, eu sou sempre a última. Eu fico até só sobrar eu. Jura? Porque eu esqueço que eu tenho grupo, filha. Daí de repente aparece um negócio lá, fulano saiu, aí eu vou ver, só tô eu no grupo. Todo mundo saiu, só tô eu, daí eu saio. Ai, Tami. Porque eu não fico toda hora limpando meu WhatsApp, tipo assim, peraí, deixa eu ver que Olha. grupo eu não vou pertencer mais. Eu deixo de pertencer aos grupos que estão ali na falação e que não faz mais sentido pra mim, daí tá, Sim. né? Mas uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui, né? Que nós estamos falando sobre triunfo, sobre vencer, sobre Uhum. conseguir atingir o seu objetivo definido, né? O que ele coloca e deixa bem claro é que nós precisamos das pessoas para conseguir aquilo que a gente quer. Ninguém vive sozinho no mundo, mas não é de qualquer pessoa. Que a gente Exato. precisa tomar muito cuidado, né, com quem a gente está se conectando, quem são as pessoas que estão fazendo parte desse nosso objetivo, se elas estão ajudando ou nos Ou empatando, não. né, ou nos Isso manipulando. fortalece ou enfraquece? Eu Então, sempre falo. quando ele fala de concentração, ele está falando para a gente também se concentrar naquilo que nós estamos dando prioridade, naquilo que nós estamos dando ênfase, nas pessoas que nós estamos colocando nas nossas vidas. E a gente pode ouvir sugestões, a gente é Claro. suscetível a opiniões, né? Mas quais opiniões a gente deve ouvir? Então, desenvolver essa nossa capacidade mental, né? Essa nossa capacidade de aprender, de conhecer, de olhar para, mas sempre com um pensamento crítico, né? Que ele fala lá não sei se é no capítulo anterior ou ainda do pensamento exato, né? Como que ele coloca? Foi o Pensamento com capítulo exatidão. anterior. O pensar com exatidão, é Pensar com isso? exatidão. É. Pensar com exatidão, que Sim. é o que ele fala para a gente buscar conhecer mais de uma coisa, né?
receber uma mensagem de alguém, né, falando que está acontecendo uma guerra no mundo, vai procurar saber que guerra é essa, vai ver mais fontes, né? Eu tenho conhecidos que falam assim, nunca escute só um jornal, Ah, nunca assista não só uma mesmo. emissora. Nunca. Ai, mas agora tem essa polêmica aí das manipulações da emissora, né? Que tem gente que não deixa. Eu sei de maridos antigos aí das antigas que não deixa a esposa assistir a Globo, sabe? Nem o Pantanal. E aí, por quê? Porque a Globo manipula. E as outras As emissoras não outras manipulam? também Elas estão aí manipulam. para quê, gente? Todas estão aí para isso. Falou, tá manipulando, É. né? Então, não é só uma emissora que manipula, né? Eu Todas acho manipulam. Então, interessante você falar das emissoras, porque a mesma notícia é dada de forma muito diferente entre as emissoras. Por isso que é sim, importante a gente assistir um pouco de cada. Por isso que é um importante a gente dramatiza, o investigar. outro critica Ó, tá vendo? demais. Olha, é a mesma, com um olhar crítico, né? Não, você não está criticando uma pessoa, você está criticando a forma que essas notícias estão chegando até você, como você sente elas. Isso que é legal, né? Então, a mesma notícia dada por emissoras diferentes, por jornais diferentes, e você, no seu olhar crítico, né, vai falar, caramba, Analisa isso. né? Porque o Analisa que, e que vê o que que te cabe mais. eu sinto assim que as pessoas se identificam com a emissora ou com o jornal ali e acabam só. Eu tenho Só as fica minhas naquilo. identificações, porque aquilo que o jornalista está falando ali bate de encontro com os meus valores, eu falo e eu quero que seja verdade, Aham. entendeu? Então, mas eu procuro ouvir mais de um jornal, eu procuro ver as notícias de vários aspectos E porque eu faço isso sempre em tem uma casa com as informação a crianças. mais, se não, gente, se você Sim. ouvir sempre o mesmo repórter, se você escutar sempre a mesma emissora, se você escutar sempre o mesmo professor, ler só do mesmo Só o autor, mesmo autor. você vai estar enviesando o seu conhecimento, você vai estar direcionando o seu conhecimento. Eu sei que tem coisa que a gente não quer ouvir, né? Eu Sim. sei, né? Eu escutei isso não faz muito tempo de pessoas falando assim, ai, nem me fala isso porque eu me arrependo tanto de ter votado, eu me arrependo tanto de ter seguido, eu me arrependo. Gente, não tem que se arrepender. Votou, Foi. Agora fez olha de porque outro era jeito. o que você achava que era melhor naquele momento, né? Sim. Seguiu, foi para, né? Eu fui católica, fui para evangélica, voltei para católica, mas eu tô sempre tentando me espiritualizar. É tão bom conhecer várias coisas, né? É. Entender várias formas de ouvir sobre a mesma coisa, mas a igreja, e uma das coisas que me fez, às vezes, né, sair de um ambiente, ir para outro, de um lugar e frequentar outro, foi porque as pessoas tentavam me manipular, E ele fala né? muito disso no livro da As religião. pessoas ficavam em cima, controlando com quem eu conversar. Gente, eu cheguei a viver coisas do tipo assim, te vi em tal lugar com tal pessoa, você foi no restaurante tal. Ah, sou de cidade pequena, né? Cidade pequena as pessoas cuidam da vida das pessoas. Então isso me incomodava muito. Mas por quê? Porque eu sempre quis essa liberdade de ser quem, de Ah, sim. autenticidade, né? E isso é muito importante, porque senão a gente vai estar realizando o sonho de quem? A gente vai estar sendo quem? É. O que o outro O que quer, é? o que, né? Então precisa fazer sentido para você. E eu sei que tem coisas que não vão fazer sentido para você e que você não vai seguir, que você não vai pôr na sua vida e tá tudo bem, porque é isso que importa. Né? O triunfo não é igual para todo mundo. As pessoas, né, que a gente já falou aqui em outros momentos, o sucesso é atingir aquilo que você determinou para você. O meu sucesso não é o da Greta. Né? Eu até postei esses dias uma frase aqui no meu Instagram falando, né? Pega essa dica. Não se compare com o sucesso do outro, não se compare Ah, com não. É o seu, a sua com história é a sua história, do outro do né? outro. Ai, porque eu escutei esses dias uma pessoa falando assim, ai, fulano estudou comigo, tá viajando, tá não sei o quê, tá.
Gente, mas essa pessoa que está viajando, está fazendo isso, ela tem uma história que não é a mesma que a sua. Eu não sei como que esse fulano começou. Eu não sei se ele tem herança, eu não sei se ele veio de uma família. O fato de eu ter estudado com essa pessoa não significa que eu tive as mesmas condições, as mesmas oportunidades, né? Mesmo eu tendo a mesma profissão, ele foi fazer uma coisa, eu fui fazer outra. Então as pessoas, esse olhar para a grama do vizinho é uma coisa que judia demais do nosso crescimento, né? Sim. Então, porque Olha pra a minha dentro, né? irmã conseguiu, a minha irmã casou, teve filhos, tá bem financeiramente, eu tô assim, assim, assim. Sabe? A sua irmã não é você, o seu irmão não é você. É, Então, cuidado com sabe? É até interessante você falar de irmãos, porque esses dias eu falei uma frase para um cliente e ele falou, nossa, ficou reverberando assim durante muito tempo na cabeça dele. Ele estava falando do irmão e tal. E aí eu falei assim, você sabia que o seu pai e a sua mãe não são os mesmos para o seu irmão? Falei, porque o jeito de você sentir o seu pai e sua mãe é diferente diferente. do jeito dele sentir o mesmo pai. Aí, nossa, ele parou assim. Ele falou, nossa. E aí depois, quando ele voltou, ele falou, eu fiquei pensando tanto naquela frase. E é verdade. Eu vejo que o meu irmão tem mais afinidade assim de coisas que eu não tenho com a minha mãe, e eu com meu pai, que ele não tem com meu pai, e a gente sente diferente. Cara, não existe nem certo nem errado, porque cada um sente do seu jeito, mesmo vindo na mesma família. Sim. E se posiciona de forma diferente, né? Porque eu vejo, É, às vezes eu brigo com meu irmão e com a minha irmã, porque eles são caras de pau de uma certa forma que qualquer coisinha eles estão pedindo dinheiro para minha mãe, sabe? Qualquer coisinha eles estão usufruindo dos benefícios. E eu aqui, Assis, eu sou não, né? olhando. Aí, às vezes, a minha irmã me manda mensagem e fala assim, ó, você tem que pedir tal coisa pra mãe que eu pedi, né? Olha Aí, só. e às vezes eu vou conversar com a minha mãe fala assim, mas você tá precisando? Quer dizer, se eu não for lá com a minha cara de pau, se eu não falar assim, tô precisando, ela não vai fazer igual, porque ela tá pensando na necessidade. E é isso Cada mesmo. filho Cada tem, e filho tem cada um uma sente do seu necessidade. jeito. É, Então, eu usei sim. falei sobre isso como uma brincadeira, porque é isso. Se eu É. quero colo e não peço colo, eu não muitas vezes eu não vou ter o colo, né? Então, E é cada um muito tem a sua interessante. linguagem, né? É muito Como interessante diz que a o gente. Chapman, né? Das linguagens do amor, que cada um Ai, tem um não lembro. jeito. É, aí de pegar aqui. Não lembro. É, Eu a estou gente e os aqui com livros. o O corpo Gary Chapman. fala. Gary Ah, Chapman. sim. Ele fala exatamente isso. Cada um tem a sua forma de lidar com as suas necessidades. Cada De um tem a sua linguagem. forma de amor e às É, vezes, muitas vezes, é, para com o outro, né? sim. Porque É também amar não diferente a é linguagem, só. né? Muito É legal muito essa. legal. Uma Tudo coisa isso, que. todos os links que a Tudo, gente faz. tudo. Nossa, muito legal. A questão religiosa, né? Ele coloca muito Sim. sobre. Ele usa uma expressão aqui revivalista, Revivalismo. Tá aqui. A sugestão dizendo. mental do revivalismo. Aí ele coloca assim: o termo revivalismo é usado na sua significação mais estrita, indicando a típica excitação religiosa conhecida pelo termo em questão, e não se aplica de modo algum à respeitável experiência religiosa mais antiga. O que ele quer dizer, né, de reviver, né, que as Sim. pessoas buscam Resgatar os esse princípios, né? que Religiosos. isso, bem legal esse negócio que a gente precisa saber separar, né, o que é importante da espiritualidade, da religião, da política, da educação, né?
sempre tá no autoconhecimento, né? Isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para É, mim, aquela história, às vezes para né? Sempre. alguém, para um amigo faz, mas para você não, e tá tudo certo. Por isso que é sempre muito importante essa autoanálise, né? Então tá, fui num lugar, não me senti bem, não foi uma coisa que para mim foi bem, para o outro foi, para você não, e tá tudo certo, né? Porque cada um sente da sua forma. O importante é você perceber que é aí que entra, que ele fala também da hipnose, do quanto isso é muito envolvente na manipulação, né? E para tudo isso tem que ter muita concentração, muito foco, quando ele fala, é exatamente essa questão. Então, quando a gente se analisa, a gente vai percebendo se aquilo faz sentido ou não, até onde eu consigo, né, me deixo envolver naquilo, e aí a gente vai colocando essas análises importantes que vão nos colocando onde a gente quer ficar. Então, aqui, o que você está falando, o negócio da hipnose, que é uma coisa interessante, né? Porque a hipnose é uma sugestão, Sim. né? A pessoa que hipnotiza a outra, ela sugere um estado mental ali para o outro. E Uhum. para a pessoa conseguir, né, fazer parte disso, conseguir ser hipnotizada e fazer o processo de regressão ali mental, de olhar para o seu passado, de conseguir Sim. entender o que está acontecendo, ela precisa estar concentrada nisso e envolvida nisso. Envolvida. Então, uma das coisas é acreditar na hipnose. Né? Sim. Quando a pessoa não acredita na hipnose, ela dificilmente ela vai Vai dar ser, certo. a sugestão vai acontecer com ela. Então tem gente que fala assim, mas por que funciona para um e não funciona para outro? Porque é a entrega. Como Sim. que está a sua mente para isso? Se você está indo lá fazer ó, deixando claro aqui, gente, que nós estamos falando da hipnose como técnica psicanalítica, né? Como uma Terapêutico. técnica terapêutica que a pessoa tem todo um processo ali que ela está passando com o terapeuta dela e esse terapeuta, Sim, e não é sim, qualquer terapeuta, tá? Porque tem que ter sim. formação em hipnose. E aí esse terapeuta induz essa pessoa a entender o que está acontecendo com ela. Então, é um entrar na mente. A Sim. hipnose é uma Poder do busca de contágio mental. conhecimento no inconsciente. Então, não é assim que você vai ficar sem consciência, não é isso, mas é que você vai resgatar memórias que estão bloqueadas, que estão lá né, na sua história de vida, que você não está acessando porque você está com trauma, porque você está com medo, porque você não quer enfrentar Sim. isso, porque você está bloqueando de alguma forma. E aí a hipnose serve como, né, uma forma Instrumento de. dentro do processo. Mas existem outras formas, não precisa ser só a hipnose, né? A gente pode resgatar Sim. isso É que o sem livro a está hipnose. falando disso, viu, gente? Por isso, tá? Então é muito legal quando ele coloca aqui que, né, que tem pessoas suscetíveis à hipnose e cai né, e vai e faz o processo, imita animais e tudo mais, né, um Aham. exemplo aqui, mas que Sim. outras pessoas não estão suscetíveis porque não estão concentradas naquilo, não acreditam, não têm o envolvimento necessário para que tenha esse alinhamento mental aí para fazer isso. Então, quando ele fala da psicologia da multidão, quando a gente Uhum. fala sobre o comportamento de massa, nós estamos falando que as pessoas, né, estão São influenciadas, alinhadas com né? outras pessoas, influenciadas por outras pessoas para realizar um objetivo, para defender uma tese, e aí vai inúmeras coisas. E você pode fazer parte de uma multidão dentro de um aspecto da sua vida, né, de um grupo dentro de um aspecto da sua vida, e fazer parte de outro completamente diferente em outro aspecto da sua vida. E tudo certo, Então, é, né? depende. Depende das Sim, depende sugestões que dessas estão sendo escolhas e dadas. aí do que você quer e como cada um reverbera em você, né? Que é entra no que eu quero pra mim. Isso. Que esse que é um ponto muito, a gente tem que entender Porque tem isso, né? eu escuto muita gente falar assim, mas por que fulana tá nesse casamento?
Porque ciclano acredita em tal pessoa. Nossa, mas tá aí, os fatos estão aí. Tem gente, né? O cara traiu na cara dela, né? O fulano roubou, tá provado que ele roubou. Quer dizer, provado não tá, mas tá lá na cara. E a pessoa, por que que a pessoa... Gente, porque a narrativa dessa pessoa, porque esse marido tá Não, porque o alinhado com envolvimento outras dessas pessoas coisas. está ligado com outras coisas. E o envolvimento também. Quem somos Sabe nós a para julgar? promessa? A pessoa está disposta a largar, está disposta a nunca mais ficar com, né, viver aquela vida ali. Mas o marido ou a esposa, ele vem com uma narrativa que é a que você quer ouvir. Sinto muito, mas é a que você quer ouvir. Você quer ouvir que está tudo bem, você quer ouvir que vai mudar, você quer ouvir que não vai mais fazer isso. Então é uma narrativa que vem de encontro com aquilo que você quer para sua vida. Eu sempre E falo, aí, e aí você principalmente ser casais, influenciado. principalmente quando eu atendo casais, né? Gosto muito de atender casal, orientação familiar e casal. Quando eu faço as orientações, a gente tenta olhar exatamente assim, o quanto ambos, 50% de cada um, a responsabilidade daquela relação, das consequências de tudo, né? Então, assim, se me deixa envolver, porque tem parte minha que precisa disso. Se eu faço com que o outro se envolva, tem parte minha que necessita disso, né? Então, assim, olhar isso é muito interessante, né? Porque quem somos nós aqui de fora para julgar quem tá dentro, Faz sentido para a pessoa, né? né? Porque a gente Então, está isso é sempre importante. colocando as pessoas dentro de um pacotinho. Né? É importante que as pessoas envolvidas realmente percebam e A olhem o que é que faz traição diferença. acontece quando a pessoa quebra um acordo que é seu e dela, não da sociedade. E Se olhar isso, você o casal olhar isso é uma história. Uma pessoa de fora vem ficar julgando é outra história. Então, eu acho que ele traz muito essas questões, assim, né? Que ao mesmo tempo que a gente precisa olhar, porque, quer dizer, ao mesmo tempo, assim, a gente precisa pensar, por que que eu estou seguindo essas pessoas, né? Por que que eu estou Faz sendo... sentido ou não para mim? Se faz sentido ou não. E, gente, posso falar uma coisa? As pessoas são muito críticas com opinião. Por exemplo, nossa, agora você está falando isso porque há 3 anos atrás. Nossa, 3 anos atrás você discutiu comigo. Gente, há 3 anos atrás Eu o era real outra. valia muito. Eu Tá? era outra. Eu era outra. Há 3 anos atrás, né? Então, por isso que eu sempre falo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quero ser essa pessoa que chega aqui e fala, Greta, li um negócio, li outra coisa, falei, estou pensando diferente Mudando sobre diferente. concentração. Porque, Sim, gente, se traz cada o dia que a movimento. gente vive nos ensinam coisas diferentes, não traz coisas diferentes, por que que eu tenho que ter a mesma opinião formada sobre Sempre, né? tudo? É. Né? E eu ainda costumo falar assim, eu tô sem, eu queria tanto que essa pessoa me provasse que eu tô errada. Quando eu cismo com uma coisa, que eu sou bem teimosa com as coisas, assim, sabe? E aí alguém vem e me fala um negócio assim, e eu, né, falo, não acredito, para mim é diferente, isso aí para mim não funciona, né? E eu sempre finalizo e falo assim, queria tanto que essa pessoa me provasse que eu tô errada, porque como é bom você entender, né, que o seu pensamento evolui, Que a gente que as muda, né? pessoas A mudam, gente muda o tempo né? todo. Que é igual a história de não deu certo, sabe, Grita? Ai, meu relacionamento O não que deu é que certo. não Peraí, deu? o que é que O que não é que deu não certo, deu? Eu né? sempre falo isso. Ontem eu estava tendo um outro casal, eu Terminou. falei, o que Agora que não não deu está dando certo? certo. Né? A Ou deu partir certo de. até aqui. Gente, Deu certo da forma que ninguém foi até fica aqui. 20 anos com uma pessoa e fala que não deu certo, fica 20 anos com uma pessoa? Deu certo. Deu certo até aqui.
Mudou algumas Ah, coisas. eu fiz uma faculdade e mudei, não deu certo, gente. Não, você fez uma faculdade, você trabalhou nessa faculdade, É, não foi para frente, né? Não foi para frente. Você decidiu que não era para você, aí você vai lá e muda de faculdade, começa uma nova história, mas deu certo deu certo até sim. aqui. Você se Deu certo até formou, você aqui. trabalhou É, com isso. deu certo até aqui. Senão a gente dispensa Exatamente. nosso passado, entendeu? E sabe o que que é muito interessante olhando para isso? Muitas pessoas, quando estão em transição, assim, carreira e outras coisas, essa coisa de dispensar o passado que você falou é interessante. Porque às vezes a gente esquece, na realidade, que tudo que a gente galgou até agora Nos trouxe faz até aqui. parte e nos trouxe até aqui. E para construir algo novo, isso também vai fazer parte, né? Sim. Quando você renega aquilo tudo, você está sem força até para conseguir uma coisa nova, um A novo, pessoa, né? ela coloca o que ela viveu num lugar tão Sim. ruim, que ela não tem ânimo para dar continuidade. Aí ela nem dá Gente, continuidade do que já foi, tudo é no que aprendizado. vem, no Sabe? que Não funcionou daquele jeito, ok, você aprendeu isso, bola para frente, né? Mas olhar para o passado como se nada tivesse, dado certo. né? Ah, Nada para tivesse de dado gente. certo, você tá vivo. Até Sim, aqui, né? Tá sim. morando, tá? Eu até entendo que quando a pessoa tá num lugar muito ruim, tipo, tá na rua, né? Uhum. Que alguma coisa precisa ser alterada realmente, Sim, mas sim. Mas não que não ela faça sempre sentido tudo que ficou ela viveu até ali. agora. Não que não Então, é faça muito sentido ter vivido importante. até agora, né, Dani? Não Esse é o vamos ponto. viver do passado, mas também não vamos colocar o passado num lugar que não pertence a ele. Não, ele pertence e te trouxe até aqui. Te trouxe Exatamente. até aqui de alguma forma, para o Estamos bem ou para o mal. finalizando, né? Finalizamos o capítulo aqui. Sim. Mais E alguma agora? questão? Estamos finalizando a live também. Quase uma hora já. Ele Aí fala tem no uma finalzinho um coisa. pouco sobre a intoxicação emocional, você viu? Que ele Sim. fala. Eu ia falar sobre os indivíduos impressionáveis, são assim acostumados à obediência por etapas fáceis, né? Que Uhum. tem gente que é mais suscetível à influência, com certeza. Sim, Né? tem. Tem gente que E aí a gente parece. Ah, é percebe os isso. famosos Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Às vezes a gente escuta assim, mas por que a turma inteira faz? Você não é a turma inteira. É, Maria vai com as outras. Então a gente sabe que tem aquele que, se a pessoa levantar a mão, ela levanta. Ó, eu não sei se eu já falei aqui de um estudo que fizeram no. Às vezes eu conto esse estudo para os meus alunos. Eu já li sobre isso há muito tempo, nem vou saber falar onde foi que eu li. Mas é num dos livros de psicologia aí explicando sobre comportamento, né? Sobre neurônio espelho, essas coisas. Uhum. Como que as pessoas se comportam no elevador. Não sei se eu já comentei aqui em Acho que você alguma live, comentou, mas mas não nessa. eu vou repetir aqui, né? Nesse experimento, as pessoas, porque assim, qual que é a gente entra no elevador. Esse experimento foi feito em épocas que o elevador não tinha espelhos, né? Agora Uhum. muitos elevadores têm espelhos, então a tendência é a gente olhar para o espelho, né? E nesse experimento, o que a pessoa fazia? Ela entrava junto com outras pessoas no elevador e tinha um comportamento X. Então, uma hora ela entrava no elevador e ficava virado para a porta, outra hora ela entrava e ficava virado para um lado, virado para o outro, virado de costa. Gente, as pessoas, aí ela ia analisando, né? Tinha uma câmera e foi analisando como que era o comportamento das pessoas nesse momento. Quando ela entrava e ficava virado para a porta, se ele era o primeiro a entrar no elevador, todo mundo ficava virado para a porta. Se ele era o primeiro a entrar e estava de costas, as pessoas se incomodavam Que demais coisa, né? e ficava assim, tipo, não sabia se virava para a porta, não sabia se virava para o fundo, não sabia o que estava acontecendo, por que aquela pessoa estava virada de Tava de costas. costas. Então isso mostra o quanto que nós estamos acostumados, né, a fazer as coisas conforme a dança, né? Então se você chegar num lugar e todo mundo estiver sentado de um lado do anfiteatro e ninguém estiver sentado do outro, é muito É muito difícil mais você ir como se ir ser lá para onde tá todo mundo.
Entendeu? Então nós somos suscetíveis ao grupo, né? A gente segue a maré, a gente. Então, mas pensa, né? Pensa, porque as pessoas têm muito medo da pegadinha, né? Tipo, ai, será que é uma pegadinha eu sentar ali onde tá. Não tem Será que tem alguma coisa ninguém, acontecendo? né? Então, a gente tem muito medo de passar por um constrangimento, de fazer uma coisa errada. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, Eu né? fico Será que eu pensando estou. sobre... Pode falar. Será que eu estou fazendo isso porque é o que eu realmente quero fazer da minha vida? Será que eu Isso. estou usando essa roupa, indo neste lugar, frequentando a igreja, seguindo esse político, sei lá o quê, porque é o que eu realmente acredito, que faz sentido para mim, ou eu só estou seguindo a multidão porque eu não quero ser um peixe fora d'água, né? Porque eu não quero De querer ser. ter a sensação de pertencer, né? De querer pertencer a alguma coisa. Mas uma coisa que eu percebo que também tem que ter muito cuidado são daquelas falas do tipo, eu sei bem o que eu quero e não vou me deixar levar. Cuidado, gente. Todos Será que nós, sabe bem mesmo? adultos também, nós adultos, sim, assumimos que às vezes a gente se deixa levar. E a partir do momento que a gente reconhece isso, é muito importante. Me deixei, peraí, agora eu vou olhar de um outro diferente, vou buscar um jeito de olhar melhor, vou buscar ajuda quando eu Ouvir, né? preciso, porque quando eu vejo alguns adultos, ou adolescente é muito comum, né? Não vou entrar na onda deles, não, né? Eu sei o que eu tô fazendo, tá bom, né? A hora que você percebe depois, nossa, realmente eu Eu acabei fiz. fazendo coisa que eu não devia ter feito e tal, né? Mas eu tô dizendo isso para nós adultos, porque os adultos também acabam se deixando levar. E achar que não é uma farsa. Porque, como a gente falou desde o início dessa live, todos são influenciados e influenciadores. Então, a partir do momento que a gente reconhece, tem esse olhar para dentro novamente, fala, opa, peraí, deixa eu dar um tempo aqui, deixa eu olhar isso melhor e me organizar para ver para onde eu vou caminhar. Né? Reconhecer é Exatamente. muito importante, porque quando a gente não reconhece Reconheço. com essa fala muito, não, eu não vou entrar nessa, E ouvir, cuidado. né? Tem gente que não se permite ouvir. Nossa, Como que você vai saber se uma coisa é boa ou não, se você não conhece aquela sim. realidade, se você não sabe daquilo? Então você não, é melhor você dizer que você não tem opinião sobre aquilo, É. né? Não posso opinar sobre, porque E tá tudo bem, porque a gente não eu não sabe tudo conheço. mesmo. Agora, falar que não é bom, falar que, É. né, fazer uma crítica sem estudar o assunto, sem saber melhor, sem ouvir outras questões. Então, isso é a busca do conhecimento, né? Agora, se Vamos você encerrar? conheceu tudo isso e mesmo assim não fez sentido para você, então Sim. você está no caminho certo. Então, o que você está fazendo tá É, belezinha. é isso aí. Gente, muito Gente, bom. vamos encerrando. Encerramos esse capítulo. Na próxima semana a gente entra no Cooperação, que é a 13ª lição do livro. Estamos finalizando. Estamos depois a gente tem que ver qual é o Falta próximo. 4 lições só. A Aí gente a tem que ver gente qual é o vai para próximo, a gente vai para outro. outro. E vamos convidar outras pessoas para ler o livro com a gente, né, Greta? O Vamos sim. nosso próximo livro, nós estamos pensando em chamar mais pessoas para estudar aqui com a gente. Estudar junto, fazer essas trocas, porque elas são muito Porque é importantes. muito gostoso e a gente aprende muito com isso. Tá, joia? Greta, foi um prazer. Gente, obrigada, Beijo, obrigada pela gente. participação Tchau, de todos. Sigam obrigada. Iadane, Greta, Nutrição da Alma, sigam todos nós. Grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.